Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto, analisando o jogo do São Paulo contra o Juventude e também a manifestação dos torcedores do Corinthians no Parque São Jorge. Vamos acompanhar aí o debate. Marco Aurélio Cunha, Luciano tem sido cara, foi no clássico e ontem definiu a parada. Parabéns ao Luciano, jogando muito, perto da área, finalizando, não criando confusão. Apesar que no finzinho do jogo tomou um cartão amarelo desnecessário, né? Então, Luciano, você joga muito, você é importante para o São Paulo. Concentre-se, faça aquilo que você sabe fazer. Gols e ajudar a equipe do São Paulo. Parabéns, você foi o cara do jogo ontem de novo. O Cicinho antes era toca no Caleri que é gol, agora é toca no Luciano que é gol? Toca no Luciano que é gol, porque ele tá perto da área, como o Marco falou, e a gente cobra. O Luciano ali perto da área, ele finaliza, ele não tem aquela questão do atacante que pensa no companheiro para tocar, para fazer gol. Ele já é finalizador. Então isso é uma característica de quem gosta de fazer gol. E como eu falei, Marco Aurélio, estou cresponizado. Que isso? Sim. Pô, cresponizado. Já, eu sou facinho. Que isso, São Paulo, aguarda aí esses times da frente aí, que São Paulo tá chegando forte. E outra, isso daí, sabe, essas vitórias assim, com um jogo um jogo não legal assim para você assistir, não bonito. E aí o São Paulo ganha, isso nos dá uma empolgação para a Copa do Brasil, Libertadores, que aí o tricolor fica mais potente ainda. Cresponizado. Doutor, para de ficar pegando o pé do Luciano, doutor. É o pacote Luciano. Se ele parar de reclamar, ele não vai jogar mais bola, doutor. É o pacote, deixa ele. Não deixo não. Sempre a educação e você saber fazer a coisa certa na hora certa. Pode evitar um cartão no fim do jogo. Pra quê? Pra quê? Daqui a pouco tá suspenso e vai fazer falta pro São Paulo, né? Ô, Capela, o que podemos dizer sobre 3 jogos com Hernan Crespo? Porque ele empatou com o Bragantino, ganhou o clássico. Perdeu o Flamengo. Com 4, na verdade, né? Porque o Flamengo foi, verdade. Bem lembrado. Boa. Foi derrotado e depois não perdeu mais, digamos assim. Fiquei disperso aqui. O que foi, pô? O Xixi tá fazendo a cabeça dele. Entender um pouco mais do pacote, Luciano, que você falou aí. Não entendi o que ele falou. Mas, assim, você meio... gente. Pois é, complicado o negócio aqui. Mas eu posso dar uma sublinhada bem... Uma sexta-feira alegre, mas eu vou ser meio ácido aqui. Você vai analisar o trabalho do Crespo? Eu não vou analisar o trabalho do Crespo ainda, porque ele acabou de chegar. Então eu costumo falar, cara, eu acho que o cara para se ambientar, sem contratações, perdendo jogadores e tal, ele precisa se ambientar e entender um pouquinho melhor o que ele tem nas mãos. Ponto. Dito isso, eu acho muito legal a gente poder debater com o torcedor do São Paulo todos os dias aqui, de segunda a sexta no Jogo Aberto, também com os meus amiguinhos São Paulinos, o Luiz Gabinho que tá voltando, porque o modo iludido São Paulino está ativado. E quando isso acontece, gente, é uma coisa maravilhosa, porque eles começam o ano com o pezinho no chão. Aí você ganha um jogo de um time com todo respeito, que vai lutar contra o rebaixamento, que é inqualificável. Eles parecem aquela pombona. Só que daqui a pouco nós vamos pegar um time menor ainda que o Atlético Paranaense. Aí que vai mandar ataca mesmo. O São Paulo começa a temporada assim, ó. Aí depois ganha um joguinho aqui, meio que trefe, joguinho que é pra ganhar mesmo aqui, ó. É pavão. Ó o pavão, ó a pomba. Aí abriu o peitão. Aí depois... Não, do São Paulo é assim. E aí depois vocês vão tomar uma taca de alguém um pouquinho mais cedo ou mais tarde, ou em Copa do Brasil. Copa do Brasil, do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí vocês vão vir com um discurso aqui, com aquela cara de tacho, falar o seguinte, veja bem, São Paulo em crise financeira, tem que mandar o Crespo embora. Tem que mandar o Crespo embora, que é o modus operandi. Todo mundo aqui chegou um momento e falou assim, o trabalho do Zubeldia saturou. E o Crespo agora tá cresponizado, assim como tava um carpinizado. E daqui a pouquinho, ao natural, o Crespo vai ter a sua cabeça rolada por alguns integrantes do programa. É só esperar. Principalmente o Cicinho também. Não tem cabeça rolando, não. Até porque tem um Atlético Paranaense, gente. Nós vamos falar o quê? É taca. Não vai ganhar, vai dar chumbo contra o Atlético Paranaense. O São Paulo vai matar a Copa do Brasil já aqui em casa, no Morumbi. É taca. Aqueles 4-0 de 2005 vai ser 6 agora. Você falou o que quis, agora ouviu o que não quis. Tem que lembrar que em 2005 eles se pegaram roubando, entre aspas, o regulamento, né? Deram aí um passa-moleque no Atlético Paranaense. Tá escrito lá. Não, passaram o moleque no Atlético Paranaense. Mas, se você tá tão confiante, então, que o São Paulo vai avançar, se o São Paulo não passar, você raspa o cabelo ao vivo? Não, raspa não, mas eu pinto. Eu pinto o cabelo. Não, raspar não. Você raspar a cabeça. Você acabou de Que isso, velho? Olha só, São Paulino. Você raspa? Você raspa? Raspo. Você acabou de comprar esse cabelo. Não faz isso. Tem certeza? Eu dou uma chance ainda. Calma. Pinta o cabelo, você pinta o cabelo. Não, calma, pensa. Isso. Segunda-feira. Posso falar uma coisa? Vai doer no bolso. Vai raspar que já tá também no osso. Você acabou de comprar o cabelo, vai raspar. Você já tá igual o torcedor de São Paulo, empolgado. Segura. Verdade. Então agora vamos para a neutralidade de Chico Garcia. O São Paulo de Hernan Crespo é para empolgar, é para ficar quietinho, tranquilo, esperar mais um pouco? Ou é muito oba-oba?
Renata, o São Paulo estava e ainda está, na minha opinião, numa posição enganosa, né? Era óbvio. Adquira o programa Mais Gripe e Resfriado. Era óbvio que o São Paulo ia recuperar, porque tem time para isso. E eu acho que o que faltava no São Paulo era trabalho, uma conexão maior, né? O time do Zubeldia, acho que chegou num estágio realmente, não sei se bateu no teto, né? E ele até caiu por outras coisas, não foi necessariamente por uma questão do campo, essencialmente. Mas o que me empolgou, ou o que me... o que está me chamando a atenção nesse time do Crespo é que ontem o gol, a maneira como ele sai, e não foi algo isolado do jogo. Você tem visto construções, você tem visto o time tabelando por dentro, o Bobadilha chega para finalizar. Uma jogada bonita, né? O Bobadilha chega para finalizar também, um volante que vem de trás, o Marcos Antônio, tá jogando uma enormidade. O Vitinha brasileiro. Aí está o gol para você, Chico. O cara chega na área, o cara entende a aproximação, né, a conexão, o Rodriguinho entra bem, participa da jogada. Vitinha brasileiro? Vitinha brasileiro? O Marcos Antônio. É o quê? Vitinha brasileiro. Pela maneira... Não, essa expressão não é minha, do meu amigo Caio lá, mas eu concordo com ele. Porque ele chega à frente, ele posiciona o time. Você vê que ele já olha o Ferreirinha passando, o Rodriguinho aproximando. Aí o Ferreirinha tem a individualidade, né? Mas aí o Marcos Antônio, quando ele domina, ele espera o último momento para tocar pro Luciano. Luciano mesmo disse, me deram a bola sem goleiro, trabalho coletivo. Chico, quem que é o Vitinho? Marcos Antônio. Tá honrando o Fábio Simplício, O Vitinho brasileiro. Eu tô errado, doutor. Eu tô exagerando. Tá honrando a camisa O tombo vai ser grande. Vitinha, você falou fita, Vitinha brasileiro. Aquele lá que jogou o Mineiro, jogadores desse nível aí que tem... Tá jogando O demais. tombo vai ser grande deles. O tombo vai ser grande. Mas você vê, o que eu quero dizer é você vê coletividade. E o Bobadilha também subiu de produção. Você vê construção, você vê as pessoas se aproximando ali, os jogadores entendendo. E é muito pouco tempo, por isso que me chama a atenção. O Crespo, ele conseguiu trazer algo de novo. Seu café estava batizado, Chico? Seu café estava batizado? Vai pensar no adversário e tal, mas tá fazendo o que precisava, tinha que sair de onde estava. Muito bem, atenção, tem um recado importante. Aqui está Everton Guimarães. Everton, São Paulo sobe na tabela. O São Paulo vai enfrentar o Fluminense. O São Paulo está deixando seus coleguinhas empolgados com o Hernan Crespo. Renata, eu até entendo, o Cicinho está aí ovulando no programa, Marco Aurélio está ovulando no programa, mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. O São Paulo é dos poucos times que tem 16 jogos, por exemplo, como o Corinthians. Aí a gente ficou a semana inteira aqui falando de crise no Corinthians e crise no próprio Galo. Curiosamente, se você olhar para a tabela, o Galo tem 2 jogos a menos que o São Paulo e mais pontos. Aliás, mais pontos não, 1 ponto a mais, porque o São Paulo tem 19. O Corinthians tem o mesmo número de jogos, crise durante a semana inteira, mas tem 1 ponto à frente do São Paulo. Então veja que a situação do São Paulo ainda é delicada. Portanto, essa vitória contra o Juventude foi de fundamental importância para o Crespo ter um mínimo de tranquilidade para trabalhar e tentar tirar o São Paulo dessa situação, porque ainda é delicada. São 19 pontos grandes em 16 jogos. Então ainda falta muita coisa. E só para se ter uma ideia, o primeiro time que está na zona de rebaixamento está apenas e tão somente 5 pontos atrás do São Paulo. Então ainda tem muita fogueira para pular o Crespo e os jogadores. O tamanho dessa vitória ontem mostra que mesmo com a vitória, quem estava em crise, foi falar de crise durante a semana inteira, o São Paulo está abaixo deles. Isso me chama a atenção, Renato. O Crespo vai ter que parir uma bigorna para conseguir resolver o problema do São Paulo. Já, que rápido esse comentário. Hoje você foi muito veloz, hein? Voltamos. Pedrinho, presidente do Vasco, vai falar aqui no Jogo Aberto. Pedrinho. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, não vou entrar nem muito no mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você citou. Eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo, eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. E aí, Ronaldão? E daí que o Pedrinho é um cara muito legal. Eu tenho que pensar bastante que eu vou falar dele agora aqui. Porque, assim, é um novo dirigente que está aparecendo no cenário com ideologias maravilhosas. O mundo que ele vive não é o que nós temos. Porque o mundo que nós temos é do corporativo sendo usado até para comprar coisas para, né? Sei lá o quê. Para dar um up na vida. Dar um up. E o Pedrinho eu gosto muito, gostava muito dele aqui na Band, que ele estava com a gente sempre ficava aqui no estacionamento conversando. Eu amo o Pedrinho. Sobre futebol, né? Sou apaixonada pelas ideias dele sobre futebol. Tomava um cara café. legal. Hoje ele tá parecendo a nona, tá todo cheio de botox o Pedrinho. Mas fora isso, tudo que eu falei agora, a cabeça dele como dirigente é maravilhosa. É isso que nós precisamos. Você não pode contar que você ganha 1 milhão e você gasta 5
milhões. Errou a mão, né? Um cartão corporativo, errou a mão. Errou a mão. Mas ele falou que ele não quer promover no Vasco o que acontece no Corinthians, que é contratar e não pagar. E está certo, porque senão você vai ter a torcida aí na sua porta, ô Pedrinho. Só que o torcedor, às vezes, não entende por que o dirigente não contrata, por que ele não traz um cara e promete mundos e fundos e já sabe que não vai cumprir. O torcedor não gosta, Renata, quando você transforma o clube em banco. Porque fica rotando dinheiro. E título mundial que é bom não vem. Então você tem que prestar atenção nisso. Não. Esse caminho não é bem adequado. Truque de Baiás. É sim, acha que é banco, não é. Os clubes, não é, na minha opinião, gente, não é coincidência que, neste momento, os clubes mais bem saneados, organizados e geridos são aqueles que mais ganham títulos também. Não é coincidência. Não é coincidência. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro pode ganhar títulos, não está ganhando títulos, mas é uma equipe que hoje tem uma SAF que parece ser séria. E o Edu lá estava. Conhece bem. Agora, Flamengo e Palmeiras hoje ganham títulos, porque são organizados. São referências, né? São referências. Isso não é para o Corinthians, é para qualquer clube. Quer olhar, olha esse cenário. Ah, exatamente, Renata. E os outros diretores tinham que ter humildade em poder conversar, né? O Pedrinho, há um tempo atrás, por que a conduta do Pedrinho é essa? Um tempo atrás ele conversou com a Leila, né, sobre essas questões também de presidência. A gente vê, o torcedor vascaíno, na verdade, tinha que tirar o chapéu pro Pedrinho, porque ele tá dando a cara a tapa. É um cara que... Não, a cara a tapa. Por que você quis dizer a cara a tapa? Porque a cara dele tá... Não, eu faço botox também, Ronaldo. Eu chego lá e falo, ó, coloca 0,5. Acho que o Pedrinho falou, enche o tanque aí, porque assim, coloca 0,5. Mas assim, só pra descontrair nessa questão... Vamos fazer botox também. Mas achei que o Pedrinho foi mal, viu, Cicinho? Eu achei que o Pedrinho foi mal nessa aí. Eu acho que você citar um outro clube, eu acho que não é legal. E vou falar uma coisa pra você, o Pedrinho realmente é um cara maravilhoso, mas vamos analisar ele como gestor. Não, mas ele falou que não queria citar, mas... Mas já citando, né? Não queria citar, mas já citando. O Pedrinho, quando era comentarista, né, aqui na Band, e outros canais também, nas redes sociais, ele tinha ótimas ideias. Uma pena que ele não consegue aplicar essas ideias no campo de jogo. É um pouco mais difícil. Né? É muito mais difícil. O Pedrinho falou, é um absurdo aqui, você fica mandando o treinador embora. Pega aí quantos técnicos passaram na gestão dele como treinador, como presidente. Alguns. Então, assim, muitas vezes que você fala as boas ideias, você não consegue aplicar. O Vasco, ele tem um problema gigantesco que é institucional, que é resolver de uma vez por todas a questão da SAF. Ah, não deu certo? Como é que faz para rescindir? Como é que faz para começar? Para ir do zero, para trás de outra marca, para o Vasco caminhar com as próprias pernas? Porque é uma vergonha. Uma instituição desse tamanho, com uma torcida apaixonada, tem que passar por um carão desse aí, como tá passando o Pedrinho e outros dirigentes por lá. Mas a SAF do Vasco aprovada deixou o Vasco na mão. Sim. E aí todo o poder, toda a questão da contratação, de gerenciamento de dinheiro financeiro veio para o clube. Só que ele tinha um aporte e esse aporte sumiu. Muitos jogadores vieram para o Vasco acreditando nesse dinheiro da SAF. E aí esse dinheiro sumiu. Mas não só o Vasco também, né? Porque o Pedrinho também teve a SAF, aí só uma sublinhada. O Pedrinho também, ele chancelou a contratação de 40 milhões de reais de um zagueiro que veio do Corinthians, que estava lá em Portugal, que foi o João Vitor, que está sendo criticado pelo torcedor. Você tem dinheiro, mas você gastar errado, desculpa. Mas o Pedrinho não era presidente assumido ainda. Não, mas pô, tava lá já, Edu. Trouxe o cara de 40 milhões. Você não paga 40 milhões de reais do João Vitor. Mas o cara não imagina que não vai dar resultado. Ele traz algo pensando em dar certo. 40 milhões? Era 6 milhões de euros. Você tá falando 6 milhões de euros. Foi 40 milhões de reais. O João Vitor não custou 40, custou 6 milhões de euros. Dá na conversão. Não sei quanto é que tá. É quase 40 pau, velho. Mas eu acho que a gente tem que diferenciar. Falta 4 milhões. Eu acho que a gente tem que diferenciar o Flamengo dos outros, porque o Flamengo foi um time que sacrificou o seu torcedor com times muito limitados até chegar no que é hoje. Os demais tiveram aporte, gente. O Palmeiras teve um aporte. E até não é SAF. A SAF do Cruzeiro teve um aporte. Então, os clubes estão sendo salvos por bilionários que chegam lá, ou com SAFs, o Botafogo, né, que chegou com um cara lá para investir dessa maneira. O Flamengo foi o único que resolveu sofrer alguns anos para depois se organizar. O Vasco não vai ter jeito. Ou chega um cara lá e bota grana, ou vai ficar nessa sanha, né, do ratinho na esteira, né? O ratinho fica ali, né? Não sai dali. Mas a questão é que aí a torcida começa a cobrar que não vem resultado. Mas no Flamengo foi isso. Há quantos anos times horríveis? Mas até nesse meio conquistou uma Copa do Brasil. E o estadual? E aí isso também minimizou a questão da pressão. Era um outro momento do futebol. Hoje está muito inflacionado e se você não tem dinheiro hoje, você não ganha. Não, e se você não tem dinheiro hoje, se você não cuida do dinheiro que tem, acontece o que aconteceu ontem no Corinthians, um protesto em que a torcida, ela foi muito clara, ela mostrou quem é quem, ela levou fotografia, ela mostrou cada um dos ex-presidentes que aqui chegaram e aqui fizeram isso. Então, Marco, é um problema, porque o torcedor está fiscalizando, está olhando, ele sabe o que acontece. O torcedor que está numa crise danada, ele fiscaliza. Aquele que está entorpecido por alguns resultados, ele fica neutro, né? E uma coisa clara, nem toda SAF é perfeição e vai dar certo. Quando você pensa em SAF, você fala, não, vai vir um sujeito aí com um monte de dinheiro, vai pagar as contas e vai levar o clube para frente. Não é verdade, tá aí o Vasco e outros. Atlético Mineiro, né, doutor? Atlético Mineiro, que nem sempre isso é sinônimo de bom resultado. Até porque essas SAFs também, alguém pode entrar
virar as costas e ir embora. Eu já vi na Europa acontecer isso. O cara fecha clube. Aqui tá acontecendo, né? Fecha o clube, porque O eu não Galo, quero o Vasco. mais. O jeito é estrangeiro, vem aqui, termina o assunto e o clube acaba. Então, precisa tomar muito cuidado quando se fala em SAF e saber muito bem quem está por trás da SAF. E ao Pedrinho, toda a minha homenagem, que é um cara sensacional. Tomara que ele consiga superar esse momento, porque ele merece, ele é um cara honesto. O Pedrinho é um cara que ele foi por amor, é um cara que é reconhecido no Vasco e aceitou, e a situação do Vasco ela vem de longa data, mas não é só o Vasco, gente. E aí quando você vê um clube como o Corinthians, Ronaldão, que fatura o que fatura, mas é verdade. Não, mas esse é um assunto, um clube que fatura o que fatura. Não é que tem uma torcida apaixonada, que coloca mais gente dentro do estádio do que a maioria e não consegue se organizar. Por quê? Porque as pessoas que lá estão não são sérias. Então, e o Everton falou uma vez, o Chico também se referiu ao Corinthians dessa forma, que quando as pessoas lá dentro se trabalharem para o clube, ninguém segura mais o Corinthians. Tem essa coisa, porque quando você trabalha honestamente e você vê o clube como a sua casa, como você administra a sua casa, você não vai gastar mais se você não tendo em caixa, velho. E os clubes muitas vezes fazem isso. É o que o Pedrinho quis dizer e citou o Corinthians. O Corinthians passa por uma situação difícil porque fizeram isso com o Corinthians. E a torcida se manifestando, colocando a cara desses caras ali, tá ali. Não vai ter como escapar, não vai ter como escapar, não tem como. E você conseguindo limpar, você vai conseguir crescer. É só assim, o Corinthians vai crescer. Depende de quem chegar também, né, Ronaldo? Porque a gente Não, fala agora quem chegar vai ser fiscalizado, doutor. Não é assim, não. Agora quem chegar vai ser fiscalizado mais do que já tinha que ter sido feito no passado. Claro. Quando teve lá o Mas Dualib, será que o... lembra do Dualib? Sim. Quando o Dualib estava lá, aconteceu isso, que a polícia apareceu lá. Aí que falou assim, agora temos sombra e água fresca. Não, O Dualib, eu lembro que ele disse, roubar o Inter. Mas não foi o juiz, né? Maldito Ele juiz. era o presidente, falou Ele isso. não apitou o jogo. Essa frase aqui tá boa demais. Não, para aí. Pensa numa frase boa. Não terão sossego. Agora, só uma coisinha, Não, será Ale. que o próximo presidente do Corinthians vai entender que ele precisa ajustar as contas, não gastar, fechar o cofre e que para isso ele pode sacrificar o time, Capelanes? A gente estava fazendo uma comparação aqui entre Corinthians e Vasco e é uma diferença gritante entre as duas, porque o clube foi tomado de assalto, que foi o Corinthians, né? O Vasco é uma questão de péssimas administrações que vem se arrastando e eu realmente boto fé na eleição de 2026 se o Conselho vai achar um cara decente. Tô falando sério. Porque tem. Tem gente Tem decente. pessoas decentes, não é só sim. vagabundo, Se afastaram por causa das pessoas que não lá é estão. só bandido, não é só vagabundo, não é só rato que tá dentro do clube. Tem gente boa também e até onde eu sei o Conselho vai se reunir, inclusive o Tuma, dá para se reunir com as organizadas para que haja uma mudança do estatuto, para que o sócio-torcedor tenha direito a voto. E eu sou favorável. É isso. Tem que ver se o sistema vai deixar também essas pessoas trabalharem, né, Capela? Tem essa também. Porque independente da... É porque até aqui não deixou. Tem pessoas boas sim, então. Porque até aqui não deixou. Mas trabalhar. agora é o momento, se não for agora, não sei se teremos outra oportunidade de ver isso acontecendo, né? Chico, é com você. Ronaldão, você estava alegre ontem, empatou com o Cruzeiro, ficou feliz com o resultado. Vou te dar uma outra boa notícia também. Yuri Alberto estendeu o vínculo com o Corinthians até 2030, aumenta salário, aumenta aquela multa, se for vendido o Corinthians ganha mais dinheiro, aquela coisa toda. E se não for vendido, vai contar com o seu artilheiro. É, porque o próprio Dorival falou que com a presença do Yuri Alberto em campo, né, o Corinthians, todo mundo funciona, porque ele corre, ele é um dispositivo a mais. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Tá fazendo mesmo. falta. Pô, contratar Até o quando ele Bolt. perdia gol, Será que ele vai receber? Contratar aquele keniano que corre com uma beleza. Mas, gente, de qualquer maneira, uma coisa aqui tem que ser dita. O atraso de salários não é um assunto no Corinthians nesse momento, né? Não é, tanto que a notícia foi que tinha Tanto que atrasado outros 3 clubes, olha o dias Galo que ali. aconteceu a semana inteira. Por isso tem coisas horríveis acontecendo politicamente, vindo à tona, um passado bem chato administrativamente falando, mas os salários estão em dia, não, Ronaldo? Aí tem que tirar o chapéu pro Osmar Stabile, que lá está. Porque pra você caçar tudo Estabilizou, lá... né? Estabilizou. O Stabile está bom, doutor. O senhor tá corintiano, não. O senhor tá corintiano, não. Doutor, olha, doutor Marco Aurélio, essa semana ele tá, ó... Ponto positivo pro senhor. Peraí, ponto positivo. Estabilizou a nossa Estabilizou, porque eu vou te falar, pra achar os cofres do Corinthians lá era uma coisa de louco. Cada administração que passava escondia um lugar o cofre. Agora não, parabéns, porque renovou com esse menino. Parabéns. Agora deixa eu falar uma coisa. Parabéns por fazer o mínimo, pagar o salário dos caras, hein? Parabéns por fazer o mínimo. É inacreditável. Você chama Ronaldo? É inacreditável. Você chama... Ô, cara, Parabenizar Ronaldo, por fazer ele o tá falando mínimo. aqui comigo. Ele tá falando comigo. E a premiação do Ele tá Memphis? falando comigo. E a premiação? Deixa eu falar mais uma Tem coisa. direito de imagem. Deixa eu falar pro Osmar Stabile que ele estabilizou o clube aí. Estabilizou, Não dá pra sim. renovar com esses caras que estão querendo aí. Tem o zagueiro achando que é o Beckenbauer. Quem? Põe ele pra fora, hein? Ainda hoje, se quiser. Se ele quiser ir embora hoje, deixa ele embora. eu achei Você que não você quer que ia comentar renove com o ontem, você não Kaká? falou nada do Kaká que saiu pra... Ser feliz no simples pode ser. O Kaká que saiu pra entrada do Gustavo Henrique e não tomaram gols.
Ai, Renato, você me mata. Por quê? Você me mata. Você fala umas coisas que eu quero acreditar, mas não dá. E você viu que tem proposta pro Mateuzinho, os caras não querem vender? Por quê? Do Besiktas, é? Eu levo lá! Eu levo! Onde fica o Besiktas? Perto da Penha? Se for perto da tua Penha, eu levo. Eu moro ali, eu levo. Agora Leva tem que até a levar. Capadócia. A Capadócia, o que isso é? Doce também? Meu Deus. Tem que entregar. O Mateuzinho, eu amo você. Se você for Mas aí eu não vai te ter amo mais. lateral, não vai ter lateral pra botar, né? Maná, Ué, mas o Fagner não tá emprestado pro Cruzeiro? pagando salário ainda, inclusive. Não, metade. É, metade só. Só metade. Então traz de volta, tá jogando bem, Trazer de tá volta. fininho lá no Cruzeiro. Pode tá bem trazer mesmo. também o Arana. Agora, por que, Uia, por que, que o Angeleri isso é não mais tá? caro. Isso aí, solteiro, eu falei aranha. Aí depois. Deixa eu falar. Tem que trazer o. O Angeleri, você ia falar. Por que ele não joga? Esse é enganou a cigana, Eu hein? acho que isso diz mais sobre ele do que sobre o Bidu, Não né? pode ser O porque ele fato entra em dele campo não e ele tá muda. jogando. É que A ele ficou um bola ano sem fica jogar. redonda. Aí Ele tem jogava uma mais bola, com o bola. Ramon Dias. Ele ficou um ano sem jogar no passado, e aí quando ele chegou, ele emendou uma sequência. Eu sabia que uma hora a questão física ia pesar. Então você que secou ele. Não, não. Você sabia? Eu não Ficou um sabia. ano sem jogar, pô. Com um ano sem Mas o entrar em Bidu não campo. jogou bem contra o Cruzeiro? Ô, Edu, por que você não vai pro inferno e leva o Cicinho? Vai pro inferno. Você vai para o inferno e leva o Cicinho também. Então voltamos pro programa. Pois é, agora eu tô... A rodada, 17ª rodada da Série A, graça, eu não- começa amanhã. Nem de graça eu quero. Botafogo e Corinthians abrem os trabalhos do Newton Santos, 18h30. Taca! Mesmo horário para Mirassol e Vitória. Vai de Fábio Carilli, Rona? Olha, difícil aí, hein? Difícil pra ali, né? Ó que duelo, Fortaleza e Bragantino no Castelão, no mesmo horário também. E aí um desespero, hein? Sport e Santos. Meu Deus, tá tudo junto sem mim. Edu tá preocupado? Esse é o campeonato do Santos, entendeu? Não pode perder pro esporte. Pois é, e olha só, ó que coisa interessante. 21 horas, que horário ótimo para um jogo, né? Num sábado à Sabadão, noite, nossa senhora. pra curtir um bom Preparou. futebol, um espetáculo, Chico. Palmeiras e Grêmio. Tomando vinho aqui. Ué, nada. Segura! Nada, 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 Vou dar uma nada. dica aqui. Bota o Vila Sante de centroavante, 8 volantes e 3 goleiros. Essa é a escalação pro Aí tem programa. 12. Não tem problema, não tem problema. Manda na defesa. O Palmeiras vai deixar, bota 2, bota 3. Ô, legal, olha lá. O Marquezinho foi embora do Grêmio depois, tomou... Lembra aquele jogo que o Marquezinho defendeu tudo? Nossa, E ainda aí, perdeu. 1-0. Mas o Estevão não tá mais, foi o que fez o gol da verdade. vitória, né? Ó, rapidinho, teremos no domingo São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude e Flamengo e Galo. E agora, palpite. Ei, Palpite! Vamos começar com Inter São e Paulo e Fluminense. Edu Dracena. 2-2. Chico. 2-1 Fluminense. Ai, Renato Gaúcho chora coração, né? E aí, Capela? 2x1 Fluminense. Ia, Ronaldão. 4-1 Fluminense. Eita. 4. Eu vou palpitar 1-1 esse jogo. Empate. Cicinho. 3-1 tricolor paulista. Das Laranjeiras. Marco Aurélio Cunha. 2x1 São Paulo. Muito bem, agora vamos para Palmeiras e Grêmio. Edu Dracena, você será o último desta vez. Começa com o Ronaldão. Não. 3-0 pro Grêmio. Do Brett White lá. Como é que é? Você falou do Mano, você falou do Mano. Não, é só por causa que é o Palmeiras do outro lado. Brett White, como é que é o Ronaldo, dele? eu gosto de você, Ronaldo. 3-0, Chico. Ronaldo. Brett White, né? Marco Aurélio Cunha. É o Mano, né? 0-0. Ó, me serve, hein? Me É serve. o Mano, né? 2x0 Palmeiras. Cicinho. Esse é aquele típico jogo, porque o time do Mano não faz tantos gols. Então o Palmeiras vai atacar, não vai fazer gol. 1-0 Grêmio. Eu vou palpitar 1-0 Palmeiras. E aí, Chico? Nossa, eu tô até surpreso com as opiniões. Você não vi goleada aqui. Eu, 3-0 pro Grêmio. Então, 1-0 Grêmio. Nossa, Edu Dracena, é sua vez de mudar. Pode falar se quiser um placar mais elástico. 3x1 Palmeiras. 3x1 Palmeiras. que Inter e Vasco. Inter e Vasco. E agora, Botafogo e Corinthians. Inter e Vasco. Edu. Rapidinho. 3x0 Botafogo. Vral. Cicinho. 2-0 Botafogo. Capela. 3x1 Botafogo. Rápido. Marco. 2x0 Botafogo. 2-0 Botafogo. 2-0 Corinthians. Inter e Vasco. Inter. Chico, 0, calma, Vasco, Chico. 3. 1-1 esse jogo, 1-1 esse E o jogo. Corinthians? 1-0 Corinthians. Agora Inter e Vasco. 3-0 pro Vasco. 2-0 Vasco. 2-0 Vasco. 1x0 Vasco. 1-0 Vasco. 1x0 Tudo Vasco. bom? 1-1. Cicinho. 1-0 Inter. Não vale. Quebrou a corrente. 1x0 Vasco. Não, eu achei que já tinha Quebrou a acabado. corrente e acabou. Eu já achei que tinha acabado. Quer ver? O Corinthians informou nesta quinta-feira a renovação do contrato com o atacante Yuri Alberto.
O vínculo, antes válido até 31 de dezembro de 2027, será agora até julho de 2030. O novo contrato mantém a multa rescisória de 500 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros, 648 milhões de reais na cotação atual para o exterior. Machucado em partida em 24 de maio, Yuri está na fase final de transição após se recuperar de uma fratura em uma das vértebras, na região lombar. O clube conta com Yuri para o duelo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Mas existe a possibilidade do atacante já ser relacionado para enfrentar o Botafogo, neste sábado, no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. Em março, ao ser eleito craque do Campeonato Paulista, o camisa 9 se colocou à disposição para renovar o contrato e manifestou interesse de continuar no Corinthians. Na temporada passada, Yuri chegou a receber uma proposta do Southampton, da Inglaterra, porém optou em permanecer no Corinthians. Recentemente, o jogador recebeu novas sondagens do futebol europeu, que mais uma vez não o seduziram. No Timão, desde 2022, o camisa 9 soma 184 partidas disputadas, 70 gols e um título, o do Paulista de 2025. O atacante é o artilheiro da temporada com 13 gols em 35 jogos.